pessoas de conteúdo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fogueira do Marketing. Hoje trazemos um convidado muito especial. Ele faz muita coisa, né? Ele é mestrando na área de inteligência artificial, ele é professor e ele tem uma agência de mídia de performance. Bem-vindo, Daniel Galvão! Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E espero contribuir com vocês. Nós que estamos felizes, porque a gente sabe que o Daniel tem muito conteúdo e ele vai revelar tudo hoje. E ele tem uma agenda lotada, né? Ele é pai e tal, muito participativo. Então, assim, Dani, começa contando um pouquinho aí da sua trajetória profissional, né? Como que foi? Tá, vou começar contando uma curiosidade, tá? Saindo daqui, Boa. Começam minhas férias oficialmente, tá? Olha! Então, a agenda hoje é Fechando essa. com chave de ouro, né? O ano de trabalho. Tipo papo de bar. Tipo de papo de bar. Bom, falando da vida profissional, não é isso? Bom, hoje eu tenho uma agência chamada Rai Digital, uma agência focada em performance. Para quem talvez não tenha familiaridade, a gente está falando tudo aquilo que a gente pode comprar, gerenciar e otimizar para gerar o resultado na outra ponta. Vendas no final, né? Lead, enfim, tudo mais. Eu também virei um sócio anjo, que a gente chama, né? Investidor anjo, que a gente chama, de uma agência menor, chamada Deeper e É um pessoal do Sul também, muito bacana. Que atende clientes um pouco menores, para quem está realmente começando no mundo digital e precisa de uma ajuda. É uma galera que alguns foram meus alunos, e aí eu vou trazendo para minha asa esses alunos. E o que mais? Curiosidade também, eu sou sócio da Flor de Jambu, uma startup de produtos amazônicos. A gente é um hub a gente tenta trabalhar todo o ecossistema amazônico, e até um fato curioso, porque a gente sempre associa a Manaus e a Amazônia em si, mas a floresta vai até o Maranhão, né? Essa área amazônica. A gente não pensa muito nisso. E tem muita coisa que dá para aproveitar sem destruir a floresta, né? Então tem tudo isso. Além disso, professor. E agora nessa loucura de querer fazer um mestrado. Aliás, o mestrado é em que exatamente? A Camila fez a abertura, mas conta um pouquinho mais. Tá, hoje eu faço um mestrado em administração com foco em inteligência artificial. Na verdade, minha linha de estudo é entender como a inteligência artificial vai reduzir a fricção de consumo das pessoas. Muito atrelado ao que a gente chama de IoT, né? Que são esses devices como uma assistente virtual que pensa que o futuro, não sei se eu vou dar já spoiler, mas pensa no futuro numa assistente virtual que você vai pedir uma coisa, ela vai te entregar e teoricamente não vai ter publicidade, não vai ter... Mas vai ter uma customização muito forte direcionada para você, né? Então... Nós três vamos pedir geladeiras e cada um vai receber um produto diferente. Como a inteligência artificial vai conseguir customizar e trazer uma experiência que você nem vai perceber. Muito futurista, né? Mas será que a gente ainda vai estar aqui? Olha, eu acho que sim. Eu costumo brincar que isso ainda não aconteceu por dois motivos. Primeiro, pelo 5G, né? Eu acho que tem um ponto aqui, a gente às vezes não para pensar, mas na tecnologia tem um negócio chamado latência. Então... Às vezes a gente está usando a tecnologia e não sabe, mas toda vez que eu digito lá www, eu entro no aplicativo, coisa e tal, eu estou fazendo uma requisição que vai para algum lugar no mundo, Sim. Que vai entender o que eu estou pedindo e vai devolver na minha tela. A minha tela geralmente é só um terminal, que a gente chama, né? E com o 5G, esse tempo, que a gente chama de latência, vai reduzir, né? Sim. Uma vez que reduz essa latência, a probabilidade de você ter soluções implementadas com inteligência artificial aumenta muito. Porque pensa o custo e o trabalho de processamento. Não dá para uma Alexa ou para uma Google Assistente ter um processamento de um mega computador. Então, com essa redução de latência e o avanço da tecnologia, eu acho que isso vai ficar cada vez mais próximo, né? E hoje hoje as assistentes são muito ainda básicas, né? Te conta uma piada, faz uma brincadeira, agenda alguma coisa. Mas a ideia é que no futuro ela possa customizar com o uso da inteligência artificial. Porque eu acho que vai ser realmente a primeira ação onde você vai ter a probabilidade de ter uma customização em massa. Porque por mais que você diga hoje que exista a customização, existe um teto dessa customização. Sim. Você não consegue ultrapassar esse limite. Com a inteligência artificial, talvez você consiga. Sem o custo operacional, né? Porque uma vez que você jogou, tá na mão de todo mundo. Então eu penso muito nessa loucura que vai ser o futuro. Uma doideira. Uns 5 anos, 10 talvez. Nossa, então... Não, tá logo Então ali, né? tá aqui na esquina. Eu acho que tá aqui na esquina. Eu acho que essa questão da inteligência artificial tá bem na esquina mesmo. Isso vai mudar completamente a jornada de compra, né? Vai mudar a jornada de compra, vai mudar o papel das agências, vai mudar o papel do profissional de marketing.
Por isso que eu estava até conversando antes com a Flávia sobre a experiência de consumo e ter uma interação forte com o usuário, porque no final vai ser isso. Bons contadores de história vão saber levar melhor do que simplesmente fazer campanha paga. Daí a construção de marca ser cada vez mais importante. Vai ser cada vez mais importante. Legal. Bom, vamos voltar para o que é a sua seara normalmente, tá. Hoje, né? Que é o tráfego pago, porque eu acho que a gente está olhando já para o que é o futuro, né? Sim. Fala um pouquinho assim, o que você acha que hoje o tráfego pago, qual que é a relevância dela para as PMEs, assim? Qual que é o peso que ela está tendo hoje? Olha, pensando... Eu acho que não vou nem discutir tanto PME, mas eu acho que eu vou falar aqui para todo mundo, é muito importante pensar em tráfego pago. Porque assim, qual que é o ponto importante? Hoje a gente vive uma sociedade da atenção. Recentemente eu dei uma aula em que eu trouxe esse dado que E se puder definir um pouquinho o que é tráfego pago, porque tem uma galera que não... Talvez ainda não saiba, né? Beleza. Então assim, um ponto importante que a gente estava discutindo é... A gente vive uma sociedade da atenção, onde a gente tem muitos devices, tem muitos pontos de contato, tem muitas variáveis chamando a atenção do seu usuário. Um push atrás do outro no celular, enfim, tudo mais. E a gente consegue reter a atenção de até, se eu não me engano, 7 segundos. A nossa atenção é pior do que um peixinho dourado. Parece que o peixinho dourado são 9. Nossa, e a gente tem 7. A gente tem 7. Tem isso. E aí tem outros fatores também, né? Tem, por exemplo, FOMO, que a pessoa quer participar de tudo e aí não consegue ter atenção. A gente tem uma crise muito forte de ansiedade. Enfim, tem todos esses rolês todos que estão acontecendo. E aí o papel do tráfego pago, que basicamente é você pagar para gerar uma audiência para sua marca. Seja através de um Google, um Instagram e coisas do tipo, hoje se torna muito importante. Porque por mais que você tenha cada vez mais usuários dentro das redes... Você não consegue ter aquele usuário dentro do TikTok, do Instagram, do Meta, do Facebook e do Google ao mesmo tempo. Ele vai obrigado a fracionar essa atenção no tempo dele. Sim. Então, quando você paga pelo tráfego pago, basicamente você está dizendo o seguinte: olha, eu quero entregar para essa pessoa a minha comunicação do jeito que eu quero, na hora que eu quero, no momento certo, para aquele usuário. Então, o tráfego pago para as PMEs, elas ajudam muito nisso, assim, de você estar no lugar certo para aquele usuário certo, certo? Então, acho que o ponto importante para as PMEs é isso, assim, é entender que você precisa estar lá no seu consumidor. E você precisa estar a um clique de distância do seu consumidor. E o tráfego pago consegue te ajudar nisso. Porque para as PMEs, o desafio também é a escala. Sim. Às vezes, ele não tem um time grande de marketing e o tráfego pago acaba ajudando nesse processo. Legal. Muito legal. Agora, aqui no programa, Daniel, a gente acaba falando muito de tráfego orgânico, de SEO, né? Quem nos assiste sabe. E aí... polêmica já essa pergunta, não, né? Que polêmica. Eu queria saber assim, o que você acha? O que é melhor? Ou, né? O que é melhor? O tráfego pago ou o tráfego orgânico? Ou, na verdade, elas são estratégias que se complementam ou elas conflitam? Ou por qual começar? Ou por qual começar? Bom, ontem, por acaso, eu estava dando aula. Tá. Né? E me fizeram uma pergunta, não exatamente assim, mas fizeram uma pergunta que no final me definiram como clínico geral. Por que isso? Porque assim, eu penso o seguinte: quando você vai no médico, geralmente você vai para tratar uma dor específica. Você vai no gastro, no endócrino, no da cabeça, esqueci o nome agora. Enfim, você vai no médico específico e às vezes ele vai tratar aquele problema talvez tenha conexão com outras partes do corpo. Tá. Então eu tô falando isso porque assim, quando a gente vai pensar em marketing e assim, o que é melhor, o que vai funcionar, eu vou dizer que tudo. O mundo ideal é você fazer tudo. A verdade é essa. Então é a brincadeira do clínico geral. Hoje eu atuo numa área, mas eu acredito que o todo é um mundo melhor. Do tipo, você faz tráfego pago, mas você recomenda fazer marca? Muito. Conteúdo? Muito. SEO? Muito. Tráfego pago? Muito. Mais ainda. Mais ainda. Mas assim, qual que é o desafio? É justamente tamanho de empresa, é capacidade de entrega. Então, eu acredito muito no que eles chamam de quick wins, né? Tipo, aquelas vitórias rápidas que você pode ter. E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque quando você está pensando em tráfego pago, ou mídia paga, enfim, performance, você sobe a campanha hoje, amanhã você já mede o resultado. Então, esse é um ponto. Mas não quer dizer que não é importante você ter um SEO bem estruturado. E aí eu vou trazer cases, né? A gente tem um cliente, eu não faço SEO, tá? Mas a gente tem um cliente que faz SEO. Então, ele chegou no ponto hoje que ele pode reduzir o investimento em mídia de pesquisa, porque o SEO dele já consegue suprir
parte dessa demanda que ele tem. Legal. Então a gente pode pegar esse dinheiro, por exemplo, a gente está fazendo campanha no Spotify. E aí você diversifica, né? Eu consigo diversificar. Então eu consigo fazer TikTok, eu consigo fazer LinkedIn Ads, eu consigo fazer outras plataformas que até então eu não conseguia fazer porque eu dependia daquele resultado do orgânico, da pesquisa, para gerar o resultado pra gente. Entendeu? Normalmente eu até gosto de falar para as pessoas. É importante elas entenderem o momento delas. Então, assim, toda vez que vem um cliente e fala, estou com a corda no pescoço, quero fazer um blog, eu falo assim, você vai fazer campanha paga. Porque isso é o que vai trazer o retorno mais imediato. Agora, quando a gente fala, é alguém que já está estruturado, já tem uma geração de leads ali contínua, né, com alguma campanha paga, mas quer diminuir custo, né, por clique, ou custo de lead, pode ser interessante. E pensando assim, né, em tráfego pago, hoje, todo mundo você acha que tem que começar por Google? Ou vai depender caso a caso? Depende de caso a caso. Vamos lá. O Google, ele tem um ponto curioso que é ou você é necessário ou você é desejado. O Google funciona desse jeito. Por quê? Quando a gente está falando de publicidade tradicional, a gente está falando que a gente cria a mensagem e manda a mensagem para o nosso consumidor que está lá parado e é impactado pelo que a gente está falando. Quando a gente está falando de Google, é o consumidor indo atrás daquilo que ele precisa. Então, se ele não sabe ou ele não conhece, ele não vai procurar. Então, vamos pegar um exemplo que a gente almoçou hoje num coreano, e aí no soju. Soju é uma bebida coreana que agora virou febre por causa dos doramas. Sim. Então, hoje faz sentido, se eu vendo o soju, eu estar lá no Google oferecendo. Dentro da região que eu atuo, né? Já existe uma demanda. Agora, pensa que a gente pensa numa bebida fermentada da Namíbia. Falei certo? País, será? Namíbia. Será que alguém está procurando essa bebida? E eu tenho certeza que deve ter uma bebida regional fermentada que se faz naquele país. Certo? Então, se não faz, então... quer dizer, então se tem e ninguém conhece, não faz sentido você fazer Google. Sim. É claro que aí esse exemplo você pode falar assim, mas eu posso fazer Google porque vão procurar uma quantidade pequena de pessoas e eu vou impactar essas pessoas. Sim. É possível. Mas eu peguei em especial na Namíbia porque deve ter um volume muito pequeno de namibienses, não sei como é que chama, o pessoal que nasceu lá vivendo aqui no Brasil. Pessoas que vivem lá. De lá vivendo no Brasil. Certo. Então, talvez o volume é muito pequeno, o Google nem consiga entregar. Sim. Então, nesse caso, eu não recomendaria começar por Google. Eu recomendaria começar por outros lugares, sei lá, pelo Instagram, pelo TikTok. E, aliás, acho que o TikTok seria uma boa sacada. Eu costumo brincar que o TikTok hoje é a grande vitrine do digital, né? Então, você pega a Copa Stanley, nasce lá. O Franui, já comeram Franui? Não. Eu já vi muito. Eu tô Não doida comeu? pra comer. Meu Deus, Franui, por favor, me mandam. Patrocina o podcast, né? Patrocina o programa. O Franui é outro exemplo. É uma marca de chocolate, né? Que ele é coberto por... Não, é uma framboesa, é uma né? framboesa coberta por Coberta chocolate. por chocolate. Babado, hein? Fino. Achei chique. É gostoso. Eu achei super... Ai, como você é fino, Daniel. Onde você comprou? Hoje em dia todo mercado, fácil? hoje em dia todo mercado tem. Gente, como é que eu tô por Online. fora Todo mercado dessa tem. onda aí? Isso é muito Y. Eu tô muito cringe. Você tá meio cringe. Mas o ponto o Franui... primeiro entender o seguinte, que chocolate, frutas cobertas por chocolate é uma coisa que já existe há muito tempo. Não é uma Sim. coisa inventada no TikTok. Só que atendia uma demanda muito específica do mercado. Sim. De repente, os influenciadores dentro do TikTok começam a falar que esse chocolate é maravilhoso, que esse chocolate é muito bom. Gera uma comoção muito forte nessa audiência, as pessoas começam a procurar. Resumindo, hoje de Franui você encontra... Vou falar da região na Paulista. Você encontra qualquer mercado na Paulista. Igual você vai o encontrar. case lá da CIMED, Sim. O Carmed. o Carmed, isso. O Carmed é outro exemplo. Também nasceu lá, né? Nasce também no TikTok. E é interessante porque... Eu tenho até um caso real que eu tenho uma amiga que a gente foi num evento de e-commerce. E aí ela fez uma camiseta escrito: eu tenho um Carmed. Fini. As pessoas paravam ela pedindo pra comprar. E ela vendia na hora ali. Sério? Na hora. Olha! E aí Visionária! E aí o negócio... Eu tô de cara. O negócio custava, sei lá, era pra custar 30, ela conseguia vender a 100. Olha, é esse o cenário. Meu pai. Porque ela tinha ali na hora e tava faltando no mercado. Então, pensando em visibilidade, tem esses desafios. O Google, agora, Carmed tá aí,
todo mundo conhece, todo mundo foi no Google procurar. Se você tem para vender, anuncia no Google. Agora, eu preciso de... ninguém sabia que o Carmex existia. Vou no TikTok, por exemplo, para gerar essa demanda, entendeu? Então, acho que é entender em que momento, que é o que você falou, em que momento o cliente está. Sim, sim. Muito legal. E, bom, a gente costuma falar... você quer falar um pouquinho sobre como o marketing digital está tomado? Pode ser. É uma coisa que a gente percebe muito, tanto eu e a Camila, aliás, nós, né, que trabalhamos na área. Parece que todo mundo agora sabe fazer marketing digital. E aí... Tráfego. Tráfego. Nossa, pago. Tráfego pago, então... Eu sou gestor de tráfego pago. E aí, o que eu percebo? O empresário que quer contratar a agência, ele fica com muita dificuldade. Como é que eu escolho a agência? Porque, primeiro, às vezes ele não consegue mesmo fazer ali uma triagem. Seleção, Depois que faz a triagem, ele não consegue acompanhar como é que eu vejo se está dando resultado ou não, né? Normalmente, o empresário vai medir se está tendo venda, mas não é, né, o único parâmetro. Então, assim, tem alguma dica pra gente escolher melhor a agência? Conseguir fazer uma escolha mais assertiva? Tá, é uma resposta difícil de te dar, porque hoje a gente é uma agência especializada em um assunto, né? Eu já tive agência 360, já tive, enfim, outras empresas. E a gente percebe que quando você faz muita coisa, algumas vão falhar. Esse é um ponto que a gente percebe. Por outro lado, a gente sente necessidade de ter outras áreas dentro da empresa porque elas estão conectadas. Então, tem esse desafio ao mesmo tempo. A gente tem necessidade de ter outras coisas dentro da empresa, ao mesmo tempo que a gente não tem por opção. Então, a gente foca no que a gente faz melhor. Então, assim, talvez eu recomendaria, aí eu vou falar o que os clientes me dizem hoje. Por que os clientes contratam a gente? Porque os clientes cansaram de ter agências 360, que faz um pouquinho medíocre cada coisa, e resolveu optar por especialistas em cada área. Então, os clientes têm contratado esse tipo de cliente, esse tipo de agência, de empresa. Agora, o mercado sim está tomado, e acho que faz parte. Eu vou ser honesto que eu gosto disso. Você gosta? Eu adoro. Você acha isso positivo? Pra caramba, na brincadeira. Pra caramba, não. É polêmico, né? Porque, assim, antigamente a gente falava em agências de mídia. E aí até... Existe diferença de tráfego pago e mídia paga? Acho que não. Acho que no final é tudo a mesma coisa. É que assim, ó... Mas, Daniel, o cliente já não chega meio cansado pra você? Já desiludido? Se ele passa na mão ali de 2, 3 agências, não deu certo... Ele não vai chegar na tua agência felizão, né? Confiante. Não, mas o que acaba acontecendo, que pra mim é bom, é que esse cliente, talvez ele vai se estruturar. Porque qual que é o problema? O cliente, ele acaba tomando decisões erradas quando ele não tem uma estrutura organizada. Por exemplo, quero contratar uma agência de performance. Por quê? Porque eu quero vender mais. Ele não tem um vendedor que vai fazer o atendimento, ele não tem um WhatsApp estruturado para fazer o atendimento, ele não tem um CRM, ele não tem um designer para fazer as imagens, ele não tem nada. E aí ele chega pra gente e fala assim, eu quero o tráfego porque alguém falou que colocar no Google resolve todos os meus problemas. E aí tem coisas que são ridiculamente... que você para pensar assim, mas não é óbvio. Não existe o óbvio, né? A gente fala lá dentro que não existe o óbvio. Mas já tem casos, inclusive de empresas grandes, que o atendimento por telefone, às vezes, levava de 30 a 40 minutos. O que acontecia? Desistiam. Sim. Os clientes desistiam. Eram clientes com bastante dinheiro, que queriam resolver um problema. Ficar 40 minutos esperando? Não, eu desisto. E aí eu trago um exemplo essa semana. Eu fui contratar uma internet para minha casa. A gente está no processo de mudança. E a primeira empresa me atendeu e tentou resolver de forma rápida pelo WhatsApp. A outra pegou metade dos meus dados. Aí na hora que eu achei que eu ia ser atendido, ela falou, em breve entraremos em contato. Oi? Nossa, que raiva. Aí eu falei, cara, vocês estão muito errados de fazer isso e tudo mais. Tô nem aí. Ligaremos em breve. Tipo, nem respondeu, na verdade, porque é tudo automatizado, né? Sim. Então, quando esse cliente pega uma agência ruim, ele vai sofrer. Sim. É que no nosso caso a gente talvez nem pegaria esse cliente, né? Sim. Mas acho que tem esse ponto. E aí ele acaba entendendo com esse cara que ele precisa melhorar toda uma estrutura, entender que não é simplesmente sair contratando em que as coisas vão se resolver, que ele precisa assumir esse problema porque é dele. A gente é um fornecedor, mas a gente não resolve os problemas, né? Sim. Todos da empresa. Certo. Então, talvez quando ele chega ressabiado, porque ele está estressado com o que aconteceu ano passado.
porém ele chega com uma cabeça diferente do que cobrar ou como cobrar. Entendeu? Então acho que esse é um ponto importante. Porque pode parecer besteira, mas já teve casos do cliente falar assim: não, mas eu quero 1.000 pessoas no meu site. Tá, mas a sua audiência é de 100 pessoas. Não, mas eu quero 1.000. Não, mas não tem por que eu te mandar 1.000. Eu preciso te mandar 100. Não, eu quero 1.000. Tá, mas você vai me cobrar resultado? Vou. Então eu não vou te levar 1.000. Não, mas eu quero 1.000. Mas... O dinheiro não dá. Entende? Então, por outro lado, eu gosto. Eu brinco assim que, dependendo da empresa, essa é a primeira etapa. É a porta de entrada do mundo do marketing digital. Eu ia falar outra coisa, mas eu vou ficar no marketing digital. Que bonito. Legal. É a porta de entrada do marketing digital. E de lá ele evolui, ele entende que tem toda uma construção. Certo. E você acha que tem, então, diferença entre mídia paga e tráfego pago? É que no final acaba sendo a mesma coisa, né? Se para pensar. Se para pensar que a mídia, qual que era o papel da mídia? Influenciar consumo, comportamento. No final era compra. Isso. E compra. Enfim, das contas. Tráfego pago, influenciar comportamento, compra e ação. Não, mas eu queria chegar num ponto que eu acho que, assim, às vezes é polêmico, que é talvez o mundo da internet, como às vezes a gente vê as pessoas dando novos nomes para coisas que já existiam, né? Então, assim, quem é da área de publicidade provavelmente já ouviu falar do termo mídia, né? Já existia a área de mídia há muito tempo, que são as pessoas que são responsáveis pela compra, né? Do espaço publicitário. Mas quando a gente pensa em internet, aí a gente viveu, principalmente na pandemia, esse boom dos influenciadores e Pedro Sobrais, que vão né, ensinar aí uma tropa de gente a fazer tráfego pago. Então, eu já... Enfim, somos professores na mesma escola, né? Já teve aluno vindo me perguntar: nossa, professora, mas quando que a gente vai aprender tráfego pago? E aí eu ficava assim, mas... a aula de mídia. Mas mídia é a mesma coisa que tráfego pago? Então, por isso que eu insisti, porque, assim... É muito louco, porque hoje eu tenho essa sensação, não sei se vocês também, a gente vive um momento em que tem as mesmas palavras definindo coisas diferentes ou a mesma coisa sendo definida por palavras diferentes. Aproveitando isso que você está falando, o ano passado, sem combinar, eu e a Camila, a gente se encontrou num evento em BH. Sim. Que era dos influenciadores. Que era dos influenciadores. Que, aliás, eu não volto mais. Sério? Não. Ixi. Polêmica. Eu não volto. Essa fogueira tá quente aqui hoje. É muita bobação de ovo por uma galera que promete mundos e fundos, enfim. Daniel vai ser cancelado, gente. Porque eu não acredito em promessas, assim, tipo, eu vou te prometer que você vai ficar rico. Sim. E a metade das pessoas lá prometem isso. Eu tava num palco, eu tava na plateia assistindo uma palestra, aí o cara falou assim: perseverança, levantem todos, comecem a pular e se abracem, porque vocês são merecedores. Eu não, cara, eu quero ouvir você falar, eu não vim pra uma gincana. Eu vim pra uma palestra, eu quero ouvir, não quero... Tinha até taiko, né? Numa das palestras tinha taiko, Flávio. Taiko é aquele tambor japonês, sabe? Sei. E as pessoas entravam num êxtase. Você comentou. Eu comentei, né? É verdade. Enfim, eu acho que esse é o problema talvez de pensar demais. Mas enfim, vamos focar. Então assim, qual que é o ponto? Quando a gente tá falando em publicidade, a publicidade ela tem uma necessidade muito forte de se reinventar a todo instante. Então eu ia até trazer esse exemplo, que eu acabei esquecendo, que bom que você trouxe isso. Que assim, vamos pensar no mercado tradicional de publicidade. A gente tinha um redator. Sim. O redator virou redator publicitário. Sim. E agora é copyright. Copywriter. É verdade. Copywriter. O gestor de... Aí a gente tem o gerente de projetos, que agora virou outro nome, que eu não consigo lembrar agora qual. Mas dentro desse mundo também agora ele tem um nome diferente. Desculpa. Então, é uma necessidade de reinvenção a todo instante. Então, você fala assim... brand content. Ou então, você fala assim... naming. Né? Que é uma coisa relativa nova, né? Que você tem lá os estádios, agora com o nome das empresas e tudo mais. Só que, cara, se pra pensar o Repórter Esso, o famoso Jornal Nacional, era isso. Sim. Era Repórter Esso. E aí tinha um símbolo da Esso. Sim. Entendeu? Que quem não sabe, era uma empresa, no caso do ramo petrolífero. É isso. É isso. É isso. Os menos 20 não devem saber. Não deve saber. A gente precisa contextualizar, né? Que o Nubank agora também tá patrocinando. Acho que o Jornal Nacional agora. Acho que é uma coisa assim. A abertura é com
A árvore de Natal também do Nu Ibirapuera, apresenta. eu descobri que é deles esse ano. Não acho que é Realmente ela tá roxa. É por causa disso. Então, assim, no final a gente tem uma necessidade constante de se reinventar. Eu acho que, não sei se é... Cada vez que a gente cria uma categoria, uma coisa nova, surgem novos nomes para falar a mesma coisa. Mas eu tenho a sensação de que a internet traz essa urgência, né? Tipo, de reinventar, de novidade, de assim, com uma frequência até maior, né? Isso é importante. Mas é importante a gente também entender do que estamos falando, tá, gente? Porque... Agora, deixa eu te perguntar essa questão. Como que o conteúdo, ele ajuda a tua área? Bom, ela ajuda em muita coisa, né? Eu dei recentemente uma aula numa pós e o nome da matéria era Marketing de Performance. Eram 4, 5 aulas e eu dei uma aula só falando sobre isso, sobre conteúdo. Na verdade, conteúdo criativo, essas coisas. Porque qual que é o desafio? Primeiro, eu preciso criar uma conexão com a minha audiência. Então, na hora que se eu for falar de Google, eu preciso escrever um texto que tenha conexão com o meu público. Sim. Se eu for pensar num criativo, eu tenho que dar um criativo que tenha conexão com o meu público. Então, se eu estou vendendo água, não dá para colocar uma cerveja no anúncio, por exemplo. Ou então, eu sei que eu vou ser cancelado por isso, porque... Não, porque o publicitário, ele gera desejo. Mas, na verdade, pensando na internet, às vezes tem muito isso, tem dor. As pessoas estão querendo resolver as suas dores. Isso. E aí encontram na internet essas soluções. Então, é muito importante no conteúdo entender o que o usuário quer e como é que eu resolvo essa dor. Sim. Esse é um ponto importante. Então, o conteúdo, ele entra muito nisso. Além disso, para onde eu vou mandar esse usuário? A comunicação se conecta com ele. E aí, pensando em cases que a gente trabalhou em conjunto... Era um case que era uma equipe técnica produzindo conteúdo para um time de vendas. Não tinha conversa. O time de vendas queria saber o quanto aquilo ia aumentar em vendas, enquanto o time técnico estava mostrando o quão bom era aquela tecnologia. Então, um estava procurando uma solução e o outro estava querendo vender uma outra solução, só que no final eles estavam falando a mesma coisa. Sim. Entendeu? Então, um bom conteúdo ajuda muito nisso, de criar a empatia, de se colocar no lugar daquela pessoa que está procurando aquela solução e não você, da sua cabeça, falar, não, eu sou bom demais, eu vou escrever isso e todo mundo vai comprar do meu jeito. Entendeu? Então, acho que esse é o ponto, assim, sempre se colocar no lugar do cliente, que é um bom conteúdo e que às vezes acho que falha muito nessa comunicação. Então, assim, falando de performance, uma das variáveis que vai impactar o nosso resultado é esse conteúdo, principalmente na página de destino, no lugar de destino que a gente quer, quando não tem interação com o nosso usuário, quando não tem uma explicação clara. E coisas simples, por exemplo, o Google barra, se o seu site, se você for fazer shopping, por exemplo, o Google barra, se não tiver descrição de produto. Sim. Bem feita. Então, se ele o achar... SEO, ele realmente impacta muito no ele resultado da campanha paga também. Você não consegue nem rodar a campanha, por exemplo. Entendeu? Então, esse é um ponto bem importante. E aí, nesse exemplo que a gente estava comentando com vocês, a Camila acho que participou desse projeto. Acho não. A Camila participou desse projeto, não é? Acho, certeza. Certeza. Poxa, é que eu pensei se eu podia falar, entendeu? Eu falei, eu não falei nome. Pode. Eu não falei nome. Aliás, ela vai vir em breve aqui. Tá, então vamos falar nomes. Vamos deixar assim. Fica no ar. Fica no ar. E aí que a gente fez um projeto para a Liquidin, em que esse projeto, a performance não estava bem. E claramente estava ligado à forma como estava se comunicando com o público. Porque ela estava falando de tecnologia. E a gente falou, esquece tecnologia. Vamos falar de aumento de produtividade, redução de custo. Vamos falar da dor ali, no né? negócio, né? É o quanto isso impacta no negócio. Então eu costumo brincar assim, você não sabe o que tem no motor do Tesla. Você não sabe qual é o motor de um carro híbrido. Mas você sabe que ele é autônomo de X a X quilômetros, que são as dores que você precisa, que ele resolve seus problemas. Então é um pouco dessa brincadeira. E é onde as pessoas mais falham, né? Porque tem muita gente técnica boa. Normalmente a pessoa abre empresa porque ela é muito boa naquilo tecnicamente. É isso Só que ela esquece da parte administrativa. Esquece administrativo, esquece do marketing, esquece de tudo o resto, das né? outras pontas. Então esse é o problema. Certo. Legal. E aí, bom, com base no que você está falando, então, você defende que cada vez mais o cliente ele precisa ter um entendimento de marketing, né? Tipo, quando você vai nesse raciocínio de ele precisa começar a contratar especialistas, tipo, na verdade ele também precisa ter essa clareza de quem que ele precisa agora, né? Sim, total. Eu acho que assim, uma vez eu dei uma palestra no Sebrae e antes veio um cara do Sebrae que ele falou assim, todo mundo vira empreendedor
porque é muito bom tecnicamente naquilo. Mas uma vez que você vira empreendedor, a última coisa que você vai fazer é aquilo que você é bom tecnicamente. É o que deveria, né? As pessoas não deveriam ficar no operacional pro resto da vida da empresa, né? Nem no trabalho, né? Não deveria. Então, assim, quando você pensa como negócio, primeiro, talvez pensar em vendas. E o marketing está conectado com isso, né? Por mais que tem empresas que separem, e tá tudo bem, mas uma está conectada com a outra. A equipe de vendas não existe sem o marketing, eu acho que o marketing não existe sem uma equipe de vendas. Por mais que seja tudo automatizado, é importante que você tenha clareza nesses pontos, sabe? Então, eu acho que uma pessoa que vai procurar uma agência, eu acho que já tem que ter clareza sobre... Mas na média, você acha assim, de 0 a 10, quanto você acha que as pessoas realmente chegam preparadas e com essa clareza? É uma resposta difícil de te dar, viu? Eu acho que as pessoas chegam muito com a clareza de eu tenho um problema. Certo. É isso. Mas olha, uma dica interessante, acho que, né, para todo empresário que não conhece muito, hoje em dia tem vários cursos legais de marketing digital, cursos, né, de, sei lá, curtos, que mas você consegue ter um panorama. Mas a questão é, às vezes, a pessoa entender que é uma prioridade na vida dela. Tipo, e eu acho que também, e isso às vezes eu falo para aluno, independente de qual especialidade você vai atender, eu acho importante a gente também, às vezes, vestir um papel meio de consultor do negócio do nosso cliente, né? Nesse sentido também, de, tipo, ajudá-lo. Então, eu gosto sempre de ser a mais sincera possível. Então, por isso que quando a pessoa me fala, estou com a corda no pescoço, eu falo, ok, você não precisa de mim, né? Ou do tipo, nossa, quero um conteúdo, mas o meu site tá, sei lá, em outra plataforma, tá em HTML, eu falo, tá, então vamos tentar botar num CMS decente para ninguém sofrer depois, né, no dia a dia. Então, eu acho que às vezes a gente ter essa clareza do que oferecer. E aí, eu queria, agora voltando para a inteligência artificial, puxar um papo que é o seguinte: quanto que você acha que ela vai impactar ou já está impactando no dia a dia aí do mídia? Acho que muito já, né? É porque, assim, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente, vou falar os mortais, a gente tem sido impactado muito pelo ChatGPT pra cá, né? Porque acho que foi a primeira inteligência acessível. Sim. Mas, por exemplo, o Watson da IBM já está rodando há muitos anos. Sim. O próprio Google, que lançou recentemente uma nova inteligência, que eu não vou lembrar o nome, lançou essa semana. Sim. Conectado ao BART, também já tem empresas de inteligência há muito tempo. Eles já compraram muitas empresas. Tem até um livro que conta sobre os 9 titãs do IA, que, se for para pensar, já existem há muitos anos essas empresas já estão estudando e trabalhando em inteligência artificial. Então, não é uma coisa tipo, que surgiu hoje, né? Sim. Se for pensar, já tem quase 50 anos de estudo nessa área. É uma parada muito, muito além do que a gente imagina. Sim. No papel do mídia, tem impactado muito que as plataformas estão se adequando e se ajustando. Sim. Então, por exemplo, o Meta acaba de lançar uma tecnologia que agora vai criar imagens com inteligência artificial. O Google está lançando soluções integradas com machine learning e inteligência artificial, como, por exemplo, o Demand Gen, que ele junta todos os serviços que o Google tem, a grosso modo, tá? E entrega conforme ele acha, a inteligência entende que faz mais sentido ou não para o usuário. Então, a inteligência artificial está cada vez mais presente nesse papel de aprendizado e entrega específica para os usuários dentro das plataformas. Então, 90% das plataformas já tem isso, né? Se parar pra pensar. Mas ainda você vê como necessário, assim, o especialista em marketing para conseguir suprir e orquestrar esse processo. O que eu tenho percebido? Eu sou um forte usuário, né, de inteligência. Talvez não sei o quanto. Talvez eu seja medíocre, mas... Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acho que o desafio da inteligência artificial não tá na inserção dela. Mas sim no uso dela. Então, por mais que existam inteligências prontas, é só plugar e fazer, é só isso, ainda depende de um ser pensante para fazer talvez o que eles chamam de prompt, né? Ou a pergunta certa. A pergunta certa, né? Para ele responder, entendeu? Desculpa. Então, acho que esse é um ponto que ainda impacta muito
E aí precisa da pessoa. O que talvez não vai precisar no futuro é do apertador de botão. Então, Certo. assim, Tá. todo profissional em que ele faz todo dia a mesma coisa e nunca pensou em automatizar aquilo, é porque ele vai ser automatizado em breve. Entendeu? Eu acho que esse é o papel que a gente tem que pensar. Então, tem coisas que a gente, por exemplo, relatório. A gente não faz mais relatório lá. A gente implementa uma tecnologia que ela gera e manda pra gente. Aí, se a gente quiser algum ajuste, a gente faz manual. Mas, teoricamente, já está pronto. Entendeu? Não tenho mais obrigação de ficar fazendo um relatório num PPT ou coisa do tipo. Isso é coisa muito... Pra gente. Pra gente é muito... Tão acessíveis essas ferramentas? Assim? Não, tão acessíveis. O chat, em especial, tá um pouco mais difícil agora. Porque desde que o Sun X lá voltou... eles tiveram um problema lá de servidor. E agora, para você entrar no chat GPT-4, que é o mais avançado, você entra numa fila de espera. O chat 3 lá você consegue usar. Mas o 4, cara, é sensacional. Porque ele cria imagem, ele faz... Isso eu tô falando mais simples, né? Esses dias me mandaram uma inteligência que você grava um vídeo com a sua voz uma única vez e depois você só digita o que você quer e ele faz você falando. Você não precisa nem gravar. Eu não preciso nem mais gravar. Nossa. Por uma questão de saudosismo, sei lá, por ser velho, eu gosto de gravar, mas... Mas eu poderia resolver isso, eu poderia escalar, eu posso transformar em inglês, alemão, francês, eu posso ter... Sim. Então, assim, a tecnologia está muito acessível hoje. Eu acho que o desafio é o que eu vou fazer com essa tecnologia. Eu acho que o grande desafio hoje dessa pessoa é como é que eu pego isso e faço disso dinheiro, ou como eu faço disso aumentar negócios para mim. E como é que a gente encontra essas tecnologias? É nos grupos de IA? É no Google? É dando um Google? IA para tal coisa? Como é que a gente encontra? Eu acho que em grupos de WhatsApp. Como é que entra nesses grupos? WhatsApp? Né? Eu tô em um. Eu confesso que eu não acabo não olhando tanto. Aí é mas oportunidade, né, Dani? A cara dele. É uma oportunidade. É que assim, eu te entendo porque eu também às vezes não tenho paciência. É aquele negócio, tipo, é tanta gente escrevendo tanta coisa que eu falo, cara... Meu Deus. Mas por isso mesmo, eu acho que é legal às vezes a gente escolher alguém que vai ser o nosso filtro, né? Tipo, alguém que vai de vez em quando jogar ali, vocês viram isso aqui? Hoje eu sigo alguns Influenciadores. influenciadores, mas também eu sigo algumas newsletters. Olha que coisa de velho, né? Não, Cringe, é 30 não. mais. Isso aí tá voltando com força total. É verdade, né? Isso é Sim. verdade. Eu gosto, por exemplo, vou fazer um jabá aqui, né, da escola onde eu trabalho. A Mirago, acho que tem uma newsletter legal, só que eles não têm, não sei qual a periodicidade. Tem uma outra chamada TLDR, eu acho que chama assim. É uma gringa, que aí ele traz... E aí ele tem organizado por publicidade, cripto, tecnologia. E aí eu assino todas deles, né? E aí é muito louco, assim, porque ele faz um resumo do que tem de novo em tecnologia e coisa e tal. Então, às vezes vem uma inteligência artificial, coisas do tipo. É muita troca entre os amigos, acaba acontecendo isso. Por exemplo, essa inteligência do vídeo. Na verdade, foi um vídeo que a gente soltou nas nossas redes lá, de erros de gravação. E basicamente era mostrando o quanto eu não gosto de gravar vídeo. Apesar de fazer a brincadeira, eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto de gravar vídeo. Porque se eu gravo, eu não me vejo. Porque eu tenho vergonha. Sim. Então, e aí a pessoa fez os cortes de todas as minhas reclamações ou as falhas de gravação. Só o creme de la creme. É só o creme de la creme. E aí um amigo escreveu assim, cara, já que você tem dificuldade, olha essa tecnologia aqui que tem. Entendeu? Então, acaba o mundo que a gente vive também tem muito dessa galera. Mas assim, o melhor lugar hoje pra você achar as coisas é numa rede social chamada X. Ou antigamente Twitter. Que a Flávia deu uma bugada Eu demorei. É o antigo Twitter. Por incrível que pareça, eu gosto muito do Twitter. Não pelo lado... eu acho que o Twitter, ele é muito... Não sei se a palavra certa é essa, colérico. Tem muita cólera, tem muita raiva, tem muito... As pessoas são muito hater, muito isso, muito aquilo. Mas tem uma outra parte que é muito legal, assim, que tem muito conteúdo técnico, tem muito conteúdo bom. Então, SEO, mídia paga, programática, inteligência artificial. Você diz principalmente gringos. Gringos, muito gringos. Porque eu já reparei que na gringa eles usam mais para essa finalidade, né? Compartilhamento de conteúdo. Mas tem coisas legais, por exemplo, como eu tô fazendo mestrado agora e tem um cara que eu sigo, que o cara, ele
é um professor, um pós-doc, e ele traz dicas de como usar a tecnologia para ajudar a gente que está fazendo mestrado, por exemplo. Olha. Então ele traz inteligência artificial, a outra hora ele está explicando como fazer uma dissertação. Então ele vai trazendo esses conteúdos, cara, e ajuda muito, assim. Ele trouxe uma tecnologia, e aí entra o chat GPT-4, que aí você consegue agora trabalhar com plugins. Então você pega um PDF, sobe no chat e fala, resume para mim. E ele resume. É sensacional. Aliás, no RD Summit desse ano, teve muita palestra de gringo falando justamente aplicação. Tem umas aplicações que são fantásticas. Então, por exemplo, eu que não sou profissional de conteúdo, eu escrevo e falo para ele, me ajuda a melhorar isso? Sério? Porra. E aí ele super... Que era uma das palestras da RD, que foi o cara que, inclusive, ele fez um teste sobre Ibirapuera e... Tipo, caminhar perto do hotel. Aí o ChatGPT falou pra ele caminhar no Ibirapuera, que ele tava perto. eu lembro. E o outro mandou ele lá no Parque do Carmo. Ele falou, claramente não devo ir pra cá. Pra quem não é da cidade, gente, era tipo... Não, mas ele abriu o Google Maps e viu as duas indicações, entende? Se eu não me engano, acho que o Bard tinha Mandado ele sugerido pro o Parque do Carmo e o ChatGPT pro Ibirapuera. Parque do Ibirapuera, porque o hotel dele tava na frente. Tava na frente. Então, assim, ele acaba ajudando muito. Mas aí, de novo, entra essas questões. Então, por exemplo, eu como professor, às vezes eu recebo um trabalho de um aluno. De olhar, eu sei se ele fez um chat GPT ou não. Sim. Porque entra isso, ele não faz uma customização e nem uma adequação pro que ele tá fazendo. Porque uma coisa é a tecnologia te ajudar. Exato. Outra coisa é ela fazer por você. Aí o pessoal faz lá copy-paste e acha que tá entregue, né? E não é isso. E não é isso. Então, esse é um ponto. E é fácil de pegar, né? Muito fácil. Super. Você lendo... Eu acho que justamente a gente, né, que teve trabalho de papel ao maço, quem não sabe, gente. O que é papel ao maço? Eu já sou da época de imprimir. Essa sua barba te denuncia. Papel ao maço, gente, era tipo uma folha de caderno, só que ela dobrava. E aí, boa parte dos nossos trabalhos eram em papel ao maço na mão, tá? Com caneta Bic. Então... Quem já escreveu, quem já, né, teve que rodar muito em cima disso, eu acho que quando bate o olho em cima de um texto estruturado em ChatGPT é na hora, assim. Porque eu já tive também, às vezes eu dou consultoria para algumas empresas que o analista de marketing, ele faz uns testes de começar a escrever. E aí, as primeiras vezes é a escrita dele mesmo, eu já vejo vários erros de gramática, português, e aí eu já tô sacando qual é a escrita da pessoa. Quando ela vem numa segunda vez e me traz assim, ó, bonitinho, eu falo assim, isso aqui tem um dedo, né? Aí a pessoa, como você descobriu? Eu falei, a estrutura tá meio diferente. Então, isso é uma coisa que eu faço muito, mas aí eu falo assim, eu não quero que você mude o meu texto, apenas faça a correção ortográfica. Porque é isso, às vezes você vai levar uma semana para escrever aquilo. De novo é o prompt, né? É como você dá o comando. Então, eu acho que essa habilidade de como fazer perguntas e ser mais estratégico é uma das coisas que as pessoas deveriam estar mais buscando agora, né? E depois de como lapidar, né? Depois lá. Eu acho que esse é o ponto. Eu vou trazer um exemplo do que aconteceu. Os meus pais estão lançando uma marca de bebida, de mix de cachaça com frutas. Que e legal, aí... Né? Chama nós para esse lançamento, né? E aí eles estavam fazendo... E aí eu emprestei a minha conta para eles usarem e o chat não tá funcionando tão bem. E aí você entra com um prompt e aí você começa uma contextualização e tudo mais. Cara, o chat me entregou a embalagem, né, a garrafa, o adesivo da garrafa, me entregou a embalagem, me entregou um carrinho adesivado para fazer... É claro, tudo eu fui pedindo e ajustando. E aí eu mostro para as pessoas falam, cara, quem é o designer? Foi o chat. É claro que eu mesmo assim ainda gostaria de levar para um designer. Sim, ele vai melhorar muito e ele vai dar um significado maior. Ele vai dar um significado maior. Mas é muito isso, assim, hoje é muito uma questão de prompt. O que você vai aplicar de prompt que vai fazer sentido ou não. Legal. Muito legal. Entendeu? E hoje, no dia a dia da sua agência, você já tem usado inteligência artificial? Você citou os relatórios, tem mais algum que é muito contundente? Eu uso muito assim, principalmente quando entram clientes e que são mercados muito fora do que eu tô acostumado a trabalhar. Muito, tipo... Literalmente. Até os clientes que eu levo.
E aí eu peço ajuda para ele me ajudar a ter ideia de palavras, ideias de anúncios, para ele me ajudar a contextualizar aquele negócio, para quem se aplica aquilo, quem usaria, em que momento se usa aquilo. Vantagens, né? Vantagens, as vantagens né? do produto. Os diferenciais. É claro que, de novo, quando eu, por exemplo, vou pensar em anúncio ou palavra, ele ainda é muito superficial. Eu sinto, tipo, eu olho para aquilo e falo, não, ainda está longe do que eu quero. E aí existe um esforço de prompt para construir, mas ele me ajuda talvez a sair do marco zero, me dando uma direção. Sim. Dali, às vezes, eu sigo sozinho. Então, isso ele ajuda bastante. Ou então, é aquele dia que você não está muito afim de fazer campanha, mas então ele acaba ajudando também a gente a sair do ponto zero e te dar um direcionamento para o que você precisa fazer. Então, isso eu acho que ele tem ajudado bastante. Relatório a gente ainda não usa. A gente não sobe ele no relatório. O relatório a gente não sobe nele por uma questão de privacidade de dados. Mas eu estou até lendo a documentação e aparentemente, quando você paga, o dado não é compartilhado. Tá. Mas isso também não acaba sendo usado para aprendizado de máquina? Não, tudo que a gente... É que se a gente for pensar... Vamos lá. Rola um certo conflito, né? Gera um certo conflito, mas vamos pensar o seguinte. O Google... A gente... ele usa tudo, né, gente? Ó, vamos lá. 80% dos celulares no Brasil são Android. Android é Google. Sim. 92%, eu acho, de todos os browsers são Google Chrome. Sim. Que é Google Chrome. É do Google. 90% das buscas são feitas no Google. Então, se a gente for discutir sobre aprendizado de máquina, a gente já deu tudo pro Google, sabe? Sim. E a gente fica discutindo nuances que às vezes eu fico pensando, cara, você passou os últimos 15 anos dando dado pro Google. Sim. E agora você tá reclamando de subir um relatório. E detalhe, a gente tá usando Google Ads e Google Analytics e Google Tag Manager. Google Maps e Google... Não, vamos pensar só em campanha, né? Sim. A gente tá usando 3 ferramentas do Google, que a gente tá dando todos os dados lá. Não, o Google não vai usar. Ok, tá bom, eu acredito. Mas é de graça, então a gente usa. Sim. Né? E aí você está dizendo que a ferramenta vai ter aprendizado de máquina? Entende? Então, por um lado, é um contrassenso. E aí, até voltando ao que a gente estava falando antes, Flávia, já existem estudos acadêmicos dizendo que as pessoas estão dispostas a abrir mão dos dados. De boa. Tudo é uma questão de o que você vai me dar em troca. Meus dados estão aqui, ó. O que você quiser. Mas será que também não é uma visão das pessoas limitada dos impactos disso futuramente? Que se a gente parar pensar qual que é o impacto, ninguém sabe exatamente qual vai ser o impacto, né? Se você vai quem me dera conversar com Yuval Harari, né? Quem me dera conversar com ele. Mas A gente chama ele pra cá. Pô, demorou. Né? Eu posso ficar aqui sentado. Eu posso ficar sentadinho. Eu fico sentadinho aqui, Come to our podcast. Mas ele fala que, na verdade, o futuro é meio apocalíptico, né? Ele acha que ele traz a visão do futuro com inteligência artificial. Na verdade, todos os filmes sobre inteligência e robôs, e, enfim, são apocalípticos, né? Bem trágicos pra humanidade. Nossos amigos de criptomoeda dizem que não, né? Nossos amigos de cripto dizem que o mundo vai ser melhor. Nossos amigos de cripto dizem que vai ser melhor. Enfim, eu não sei o quanto isso vai impactar quando a gente para pensar que existe um volume gigante de dados circulando e que a gente não tem controle disso. Então, por exemplo, o Google, parece que a primeira etapa vai ser implementada agora do fim dos cookies, de terceiros. Sim. Mas quanto dado está circulando? Ontem eu abri meu computador e meu antivírus, ele controla a quantidade de dados de terceiro que são ou são requisitados. Sim. Este ano foram 49 mil e tralala dados requisitados. Nossa. Uau. Cada site que você vai entrando, ele vai acumulando a soma. Deu 49 mil. Isso no computador. No celular, né? No celular deve ter mais uma quantidade infinita que a gente não tem controle. Então, sei lá, a gente fica nessa neura de dados e às vezes, tipo... a aplicação prática disso, né? E aí, quer ver um exemplo louco nesse negócio de dados? Eu fui esses dias conversar com um amigo que ele é corretor de imóveis. Tá.
Aí ele falou assim, eu queria conhecer esse apartamento aqui, mas não tenho paciência, porque se eu for lá eles vão ficar me ligando. E aí não ele, mas o mundo vai ficar me ligando e eu prefiro nem ir. Aí ele falou, mas você sabe que você não precisa nem ir, né? Eu falei, como assim não precisa nem ir? Ele falou, eu pela sua placa, eu consigo puxar seus dados. Oi? Eu fiz, e a Lei Geral de Proteção de Dados? Ele falou, pois é, né? Você entende? Então a gente está discutindo algumas coisas aqui. Eu sei que a gente está jogando no jogo certo, o que é o correto, mas tem um mundo jogando de outra forma. De outra forma. Então eu não sei o quanto impacta. Sim. A verdade é essa. Sim. Muito bom. E aí, vamos jogar o Daniel na fogueira? Acho que tá na hora. Tá na hora, porque ele Tá tá na hora. polêmico. Tá na hora. Tá na hora. Ai, que medo. Tá até nervoso. Vamos começar a nossa fogueira do marketing. Bora. Então tá. Pode começar? Pode começar? Manda bala, Camila. Uma memória. Uma memória? O nascimento dos meus filhos. Eu gosto muito disso. Me marca Que muito. fofinho. Uma conquista profissional. Uma conquista profissional, acho que virar professor. Acho que foi uma coisa legal, porque demonstra que as pessoas confiam e acreditam no que eu falo. Por mais besteira que eu diga, as pessoas acreditam. Tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. Uma pessoa inspiradora. Cara, eu gosto muito do Edu Lira, o cara do Girando Falcões. Ele... É pra continuar ou eu paro aqui? Não, Pode Pode contar. falar. Não, eu acho ele fantástico porque ele conseguiu transformar o trabalho social num mercado muito bom. Porque é um cara que tá, sei lá, no começo do ano ele estava em Nova York discutindo a importância de você ajudar as ONGs e melhorar o mercado financeiro. Antigamente a ONG era aquela pobre coitada pedindo dinheiro e ele ajuda outras ONGs, né? Isso é uma coisa legal. Legal. Muito bom. Um arrependimento profissional. Arrependimento profissional? São muitos, pelo visto. Sócios. Sócios é meu arrependimento profissional. Te entendo. Eu também tenho esse. Já Sócios. passou por essa. Eu acredito muito em parceria, mas sociedade eu acho algo bem complexo. Acho que não é pra todo mundo. Mas acho muito legal também quem consegue. É lindo. Parabéns. Parabéns. Parabéns, né? Parabéns, Um sonho. Um sonho? Nossa, que difícil essa resposta. Tem que ser rápido, né? É. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Primeira coisa que te morar no vem na interior. cabeça. Bonito. Morar no interior. Um sonho, morar no interior. Tenho respeito por. É minha mulher, né? É um homem adestrado mesmo, né? Morro de respeito pela minha mulher. Tenho muito respeito. Morro não, tenho muito respeito. Muito bem. E dá pra fazer tráfego pago por conta? Dá, opa. É só fazer o curso da Mirago. Não, brincadeira. Não, até dá, mas depende de quantos conhecimentos você tem, né? Acho que esse é o ponto. Porque o ponto bom das ferramentas é que elas são muito fáceis de usar. Então, o self-service é muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, a chance de você desperdiçar muito dinheiro é proporcionalmente à facilidade que se tem. Então, você coloca muito dinheiro, você gasta muito rápido e faz muita caquinha. Agora, a grande pergunta. O que você queimaria no jeito que as empresas fazem marketing hoje, né? O que você joga na fogueira? Uau, o que eu jogo na fogueira? Eu jogo na fogueira aquele profissional de marketing arrogante que sabe de tudo. Eu não suporto esse tipo de pessoa. Cara, como é difícil. Porque pensa que ele contrata os profissionais especializados nas áreas, mas no final ele sabe tudo. E ele vai fazer do jeito que ele quer. Então isso é um problema. E aí o resultado não acontece. A culpa é da agência. E a culpa é da agência. Que geralmente é assim, né? Não deu resultado, a culpa é da agência. Deu certo, é graças a Deus. É igual médico. É igual médico. Muito Você que bem. tá me ouvindo aí, eu reclamo. Falo, pô, agora é graças a Deus. Antes era culpa minha. Agora é Deus. Agora Que bom que Deus atuou. que bom que Deus se meteu, né? Eu contratei Deus pra trabalhar comigo aqui. Sozinho. É. Muito bom, Dani. Muito obrigada Obrigado. por ter aceitado o nosso convite. Deixa, por favor, aqui os seus contatos, como as pessoas podem conhecer o seu trabalho. Bacana. Ó, quem quiser pode me seguir em qualquer rede social, que é o @, né? Que é o Instagram normalmente, que é o Daniel R. Galvão. Mas qualquer rede social, acho que é esse eu acho, ó, que feio, né? Mas qualquer rede social já você vai me encontrar como Daniel R. É importante ter o R Galvão, porque tem 5 Daniels Galvão no mundo que também usam a internet para se destacar.
R Então, do quê? um é psicólogo, um é jornalista. Não, o R. Do O R, seu nome. meu R é de Rabelo. Olha tá. só, Você não trabalho há sabia. tantos anos com você, não sabia desse sobrenome. Pois é, um R de Rabelo. Então, em qualquer rede social você vai me encontrar como Daniel R. Galvão. Ou então bater lá na Rai, né? HY, exclamação, digital. Rai HY. É HY. É um internacional, entendeu? Tem a exclamação fino. também. Só que É tem a gringo. exclamação. Ah, Zé Fini também tem. Zé Fini, exclamação. Tá vendo? Ó, então Ai, vocês sinergia são tão aqui. criativos. Rai. É o Rai digital. É tipo um Pikachu encontrar ele nos eventos. Ah, é? A equipe inteira ele fez tipo um Moletom amarelo canário. Ah, maravilhoso. Amarelo Aí, canário. tipo, quando você tá assim, num congresso de marketing digital, quero encontrar pessoas da Rai. Pikachu. São os Pikachus. Não é os Pikachus, na verdade são os Rai's, né? Do amarelo. Mas a gente fez de propósito, porque a gente... E até a brincadeira do Rai é porque o primeiro contato que a empresa tem na publicidade é o oi, né? Tipo, oi. Acho que a publicidade acaba sendo um... E aí, tudo bem? Vamos conversar? O Zé Fini é isso, é de conclusão também, Zé Fini. Olha! Francês. Isso é francês, vou lá. Eu só tenho amigo fino, gente. Vocês estão vendo. Eu sou um pouco mais popular, entendeu? Tipo... Oi. Rai. Muito bom. Bom, é isso, né, gente? Obrigada, Dani. Obrigado. Pessoal, pra ver esse episódio, Vesa TV, canais da BCCom, também segue lá @ZeFini Conteúdos. E podem me acompanhar pelo MKT, @MKT com resultado no Instagram. E acompanhar o podcast da Fogueira do Marketing no YouTube, Spotify. E a gente também vai deixar os cortes disponíveis nos nossos Instagrams. Lembrem de curtir, compartilhar, porque isso nos ajuda a chegar em mais pessoas. E para quem quiser sugerir pautas, convidados, enviar sugestões, temos o nosso e-mail fogueiradomarketing@gmail.com. É isso, pessoal. Obrigada, gente. Até mais.